de portais dimensionais hiperestelares que transmitia fisicamente a pessoa ao futuro para que ela, como neste plano real como é, para aquela época também, ela pudesse visualizar aquilo que ia acontecer na frente, certo? Que é onde entra nas linhas temporais que eu expliquei no último vídeo para vocês. Mas enfim, Enlil, prevendo tudo isso e sabendo que eles tinham feito algo de muito grave, a fim de serem expulsos pela Federação e pela Confederação desse sistema solar, ficou registrado esse acontecimento. Só que todas as análises que foram feitas através de histórias onde todas as nações, todos os povos que estão pisando sobre a face de Leap nesse momento e na antiguidade registraram a volta desses deuses, ou seja, desses que vieram dos céus à terra. Todas as culturas, todas as religiões hoje existentes prega um futuro apocalíptico, prega algum acontecimento que vai indicar, certo, uma grande mudança. Já no cristianismo, esses acontecimentos diz que se trata da volta do seu Senhor, ou seja, da sua divindade, chamada Cristo, certo? Que são coisas aí que não tem nada a ver. Mas, em contrapartida, os homocapenses, sabendo dessas coisas, entendendo com aliança aos Churupaques e compreendendo a tecnologia dos seus ancestrais, junto com a tecnologia de uma nova raça, eles reconfirmaram, tá, tudo aquilo que foi dito como uma tábua de profecia, ou seja, tudo aquilo que era sentimento profético, eles reavaliaram e viram que realmente ia acontecer tudo aquilo, porque vai acontecer e já está acontecendo. Então, eles arquitetaram o grande plano. E qual foi o grande plano? O plano da criação de um único livro, pregando um único Deus em um sistema monoteísta, certo? Ou seja, tudo aquilo que está introduzido hoje nesse livro que chamamos de Bíblia, que muitos pregam ali como sendo um livro santo, divino, santificado, puro, que nada mais é do que a experiência contada a cada geração que se relacionou com cada tipo de família estelar, e eles conseguiram mesclar toda a história e toda a história futurística, ou seja, toda a história que era para se dar ao futuro, eles reviveram novamente essa história no futuro e viram que iam de fato se cumprir e colocaram introduzidos como sendo uma ordenança, uma maneira profética para os acontecimentos. Então, se hoje você pega esse livro, né, chamado Bíblia, e você lê, principalmente ali depois da vinda da divindade dos cristãos, chamado Cristo, e os acontecimentos ali narrados que você vê na atualidade, nada mais é do que uma confirmação que eles próprios tiveram que confirmar para introduzir dentro deste livro, para mostrar uma maior veracidade quanto ao seu conteúdo, outrora já confirmado por outras civilizações que já passaram por aqui. Então juntou a fome com a vontade de comer e eles conseguiram montar este livro, que é um livro vendido em todas as partes do mundo, em todas as línguas do mundo, e você tem aí a Bíblia, que aos olhos de muitos é um livro perfeito, mas não é, ok? Se você pegar os manuscritos sumérios, né, hindus, você vai ver que existe ali as mesmas profecias,
Só que ninguém está preocupado em falar disso, porque todos querem focar num único livro, em um único manual, chamado Bíblia, ok? Então, para que você compreenda e entenda o sentido dessa minha fala, você tem que entender que eles têm tecnologia muito mais do que suficiente e eles gozam de habilidades dimensionais e de densidade para poder trafegar entre os paralelos do disco futuro, como também nos paralelos do disco passado. E eu também já expliquei isso para vocês. Então, todo um contexto e todo um texto que foi escrito, onde civilizações inteiras vieram para cá e interagiram diretamente com a espécie humana, que já estava ali muito sofrida, porque cada civilização, seja ela hostil ou não, em algum momento trouxe tanto benefício como também trouxe malefício para aquela época, para aquela geração. E é isso que eu quero que vocês entendam. Com o passar dos anos, dos milênios, tudo foi sendo juntado, tudo foi sendo arquitetado, porque depois que Arne Toliel esteve aqui e passou todo o ensinamento de como a espécie humana deveria proceder para se livrar, para se libertar e contribuir com a libertação do próprio planeta, esses mesmos homocapenses, junto com os churupaques e junto com os reptilianos híbridos que ficaram para trás, quando a sua descendência foi expulsa daqui, que são os niburianos, eles fizeram aliança, estudaram, reveram toda a história e chegaram a uma conclusão que era necessário criar alguma crença fundada em algum acontecimento para que todos ali pudessem crer e todos pudessem dar ouvidos para aquilo. E o tempo foi passando, eles foram arquitetando tudo isso, eles foram montando o quebra-cabeça e chegou até um denominador comum que conhecemos hoje como Bíblia. Então, se de fato você pega a Bíblia, você vê ali que algumas coisas narradas de fato já aconteceram, outras continuam acontecendo, mas tudo isso já era previsto há muitos milhões de anos atrás, pelo ciclo de linha temporal que pertence ao fluxo do nosso planeta. É isso que eu quero que vocês entendam, ok? E ali, quando eu estive pela segunda vez no coração e no pensamento de Eleap, eu pude ver também o seu futuro glorioso, ou seja, dentro do eu de Eleap, dentro do coração de Eleap, eu pude ver realmente como será o planeta e como já está sendo a transformação que vem de dentro para fora. E o interessante é que desde o meu primeiro vídeo, eu tenho ensinado você, que é meu ouvinte, a como se valorizar, a como entrar em contato com você, ok? É com você, não é com o outro, não. É para você olhar para você e entender o seu valor. E o engraçado é que Eleap está aí mostrando para todos e para quem quiser ouvir e para quem quiser ver e compreender que ela, de uma maneira interna, já começou a mudar, para propiciar a mudança na sua área externa, porque a nossa mudança, como também a mudança do planeta, é se dada no início de forma interna para a forma externa. E essa reportagem aqui, né, essa matéria que está aqui para vocês, nada mais é do que uma confirmação daquilo que eu falei para vocês há um tempo atrás e volto a falar neste momento sobre a grande transformação do próprio planeta. Ok? Só que
baseando-se naquilo que já tinha sido escrito há milhares de anos atrás, certo? Porque todos que compreendem como funciona um planeta e como é o seu espírito e a qual densidade de dimensão ele prosperará, sabe que a cada ciclo dimensional e de densidade proporcionada pelo próprio planeta, grandes mudanças vêm. E quando essas mudanças vêm para mudar algo ainda maior. E sabendo disso, certo, eles deixaram escritos. Por quê? Porque todos os nossos ancestrais, tirando os Raiazins, todos os nossos ancestrais receberam informações que vieram daqueles que habitam as estrelas sobre esses acontecimentos. E cada um, em toda parte deste planeta, escreveu sobre todos os segmentos que existem. Então vamos chamar de fato de profecias. Cada parte deste planeta, cada um dos povos, das tribos e das línguas desse planeta tem aí a sua profecia muito mais antiga do que a própria Bíblia, vamos dizer assim, e que mostra que de fato, né, todos foram informados de como deveriam proceder para escapar de uma punição maior, que é o que virá de fato, conforme eu mencionei para vocês lá no vídeo 10. Então Eleape, ela já modelou o mundo que ela quer na sua superfície, ou seja, nos 5 mundos de Eleape, ela já pensou no primeiro mundo, no segundo mundo, no terceiro mundo, no quarto mundo e no quinto mundo. Ela já pensou em como será todos os 5 mundos. E quando eu estive ali, sendo levado pela segunda vez por Agnachete ao pensamento de Eleape, eu vi a superfície do nosso planeta de uma maneira totalmente diferente. Árvores de uma maneira deslumbrante, mares não salgados. Aqui não existia montanha, não existia o mar salgado, não existia árvores com galhos tortos, não existia nenhuma degradação ambiental. Aí você fala comigo assim, Henrique, eu ouvi o seu vídeo 10 e você fala que Eleape passará por uma terraformação. Exato, exato. Quando você pensa e deseja com paixão aquilo que você quer, sem interferir no livre-arbítrio de outrem, conforme eu já expliquei para vocês, você vai atrair tudo. E atrair não é somente de dentro para fora. Atração envolve a parte externa dos acontecimentos. Um exemplo, você quer um determinado trabalho, ou você quer passar um determinado concurso, e você passa a acreditar e agradecer piamente por aquilo, o que vai acontecer? Você vai alcançar com êxito aquilo que você quer. Eleape, ela sonha, ela já imaginou, já projetou, já construiu com seu pensamento aquilo que ela quer. E tanto isso vai fluir dos seus espíritos, que é a terra, dos seus espíritos, que é a água, o fogo e o ar, como também da sua expansão e criação vegetal e animal. Só que para que esse ciclo ele venha a ser reduzido na linha temporal de anos, para que o fenômeno dentro da natureza possa estabelecer aquilo que ela mesma quer, é semelhante a uma ferida. Se você cortar a mão agora, ou se você quebrar o seu braço, ou sua perna, ou sofrer um ferimento, ele não vai sarar de forma instantânea. Você vai ter que fazer um tratamento, você, se for um corte, vai ter que fazer uma suturação, vai dar ponto, vai colocar ali um curativo, você vai ser mandado para casa, vai tomar medicamento, e
higienizar todos os dias aquela área para que não infeccione, correto? Você não simplesmente vai cortar ou vai quebrar um braço e vai curar instantaneamente, não. Então, para que não se passe por esse ciclo demorado, é aí que entra aquilo que eu falei para vocês no vídeo 10, onde eu vi grandes maquinários terraformando todo o planeta, destruindo e achatando todas as montanhas. Não haverá montanha em Eleap. A nova Eleap, que vai respirar melhor e receber uma nova civilização, essa Eleap, ela não tem montanha, ela não tem mares salgados, ela não tem nada que desabone a sua estrutura. Deu para vocês entenderem? Então, essa Eleap, ela já está sendo moldada, construída no interno do próprio planeta. É isso que eu quero que você, que é meu ouvinte, entenda. E como prova disso, você tem aqui essa reportagem, porque veja bem, mar salgado, onde não pode prosperar a vida, a não ser uma vida, a não ser uma bactéria propícia a esse próprio ambiente, conforme narra a reportagem. Você viu ali que qualquer peixe que desce do Rio Jordão e cai no Mar Morto, ele morre na hora, por causa da quantidade de sal e por não haver oxigênio devido à grande quantidade de sal que existe ali, porque é uma água muito salina. E você vê esse mar recuando 1 metro por ano, tá? E você vê ali que ali naquele lugar que onde o mar já não existe, começa a surgir erupções, grandes buracos, grandes crateras, e essas crateras começam a dar lugar à água doce. Então é muito interessante. Se você pensa e raciocina e não age com burrice e tolice e tem capacidade de ler e buscar a informação e não ficar aí esperando tudo mastigado, você pode levantar pesquisas, você pode ver vídeos no YouTube que você vai ver que o mar de fato recuou muito nos últimos 30 anos e você vai ver que agora, somente agora, começou a surgir essas bacias de água doce. Cientificamente é impossível debaixo de um mar prosperar água doce. Cientificamente é impossível. Ainda mais em um ambiente, certo? Onde houve uma guerra nuclear. Quando fala de Sodoma e Gomorra, aquilo ali não foi nada de enxofre que caiu do céu da parte do Senhor, não. Nada disso existiu. Ali foi detonado algumas armas experimentais dos próprios pleiadianos híbridos de Nibiru, quando eles testavam suas armas para confrontar contra os Churupaques, conforme eu já narrei para vocês também. E não vou ficar repetindo aqui. Então o que acontece? Essa região do Mar Morto, né, sofreu grandes explosões químicas radioativas, o que fez contribuir com todos os acontecimentos da região. Hoje, se você anda na região e você pega uma pedra e você leva essa pedra ou a terra do ambiente em um laboratório, ainda existe resquício, tá, de radioatividade, que não é uma radioatividade biológica provocada pelos gases do próprio solo, não. É uma radioatividade química, sintética, criada. E isso está ao alcance de todos, mas ninguém jamais vai falar, ok? E se fala, as pessoas não dão crédito. Então o que acontece? Essa região que sofreu impactos de bombas, né, nucleares na antiguidade, sofreu muito. Então é uma parte de certa forma morta mesmo, não só o mar, mas como também o solo,
porque ali não prosperou nada. Passados anos, a água com a mesma quantidade de sal, com a mesma textura, com as mesmas propriedades negativas que outrora já tinham, começa aí a dar lugar a grandes bacias, como mostra aqui agora nessa foto para vocês. Deixa eu ver se está aparecendo direitinho. Tá. Então você tem aqui essa imagem, né, que mostra o recuo já do Mar Morto, tá? E mostra essas bacias que são de água doce. Você tem aqui uma outra imagem que mostra aí o solo sendo transformado. E você pode ver que essas erosões que estão acontecendo, segundo os cientistas, é como se o solo ruim estivesse descendo e o solo bom estivesse subindo. É como se a Terra estivesse virando ao avesso e jogando para fora, para o seu interior, tudo aquilo que ela pode combater e tudo aquilo que ela pode transformar, para depois lançar novamente na superfície. Aqui você tem uma outra imagem. Aqui você vê aqui o Mar Morto, tá? Recuando. E aqui as bacias já de água doce, certo? Aqui você vê uma parte muito maior. Então, eu aconselho a você, que é meu ouvinte, a pesquisar mais sobre o tema, se você tem interesse. Coloca ali, como eu coloquei aqui, ó, no título, Crateras de Água Doce no Mar Morto. Você pode tanto abrir pelo YouTube, que você vai ver pastores, bispos, presbíteros, você vai ver várias pessoas narrando os acontecimentos em vídeo do que de fato está acontecendo ali no Mar Morto. Inclusive, aqui você tem uma reportagem, deixa eu te mostrar aqui, ó, na tela, né? Aqui do próprio G1, que eu disse a vocês, que está aqui na pesquisa. Vocês têm aqui, ó, um vídeo. Já vai abrir para vocês aqui, ó, o vídeo. Não vou deixar ele passar na íntegra. Então você pode, quando colocar o título, você procura sobre o Mar Morto, tá? E você vai ter toda a reportagem do qual eu estou falando aqui. Você vai ver a explicação científica, você vai ver as crateras e tudo mais. Aí eu vou deixar aí sob o interesse de cada um de vocês, né? Porque que também eu não posso ficar mastigando tudo para vocês. Eu quero que vocês procurem, pesquisem, passam a viver a realidade que o planeta está proporcionando a cada um de vocês, tá? E vocês irão entender, né, muito mais aquilo que Eliabe está mostrando nos seus últimos acontecimentos, tá? Aqui você vê uma outra cratera, mais ao fundo, água doce. Aqui ao longe você vê outras crateras, por quê? Porque a própria Eliabe, através do seu espírito terra, está purificando toda a região, correto? Mas se você falar para um religioso, ele vai dizer que aquilo ali é profecia, é cumprimento da palavra do Senhor. E isso não tem nada a ver. Nada mais é do que uma indicação daquilo que de fato já ia acontecer, que mais tarde foi corrompido e colocado como uma profecia, quando na verdade era para ser colocado como um alerta, não profético, mas de conduta para cada ser humano na face deste planeta. Então, gente, para não ficar muito grande esse vídeo, eu hoje estou muito cansado porque cheguei de viagem, conforme eu disse para vocês no último vídeo, eu achei interessante falar pouco mais sobre um assunto muito bom, muito grande, de grande valia. E esse assunto, ele vai te indicar a outros assuntos muito mais relacionados ao que está acontecendo, tá, no nosso planeta, e você vai entender que, de fato, os
tá? No plural, os espíritos, com E maiúsculo, de Eliape, com E maiúsculo, estão de fato reagindo ao pensamento interno, ou seja, o nosso pensamento, ele transforma coisas. O nosso pensamento, ele te dá aquilo que você quer. Como prova disso, está aí na frente de vocês o que é o poder puro de um pensamento. Ali, eu não vou entrar muito em detalhe porque não foi permitido eu dar mais detalhes para vocês desse meu segundo encontro junto com os espíritos de Eliape, naquele lugar maravilhoso que estive, mas ali, no coração de Eliape, em carne e osso, eu pude ver todos os 5 mundos dimensionais de Eliape. É 5 planetas distintos em um fluxo de energia. Ou seja, não existe só o nosso planeta Eliape. Ele é esse do qual nós vivemos e mais 4 que ainda não podemos ver, a não ser que ela te convide a ir em seu pensamento. Então, todos os outros 4 planetas em um, totalizando 5 em um, eles nada mais são do que o próprio pensamento interno do planeta projetado naquilo que ele quer para o seu futuro. E é muito interessante. E ali com a Gnachete, eu tive o grande prazer de poder ver o verdadeiro paraíso da segunda terra, o verdadeiro paraíso da quarta terra, o verdadeiro paraíso da quinta terra, o verdadeiro paraíso da primeira, da segunda, da terceira, da quarta e da quinta terra, que na verdade se chama Eliape. No mais, pessoal, quem quiser pesquisar, pesquise. Quem não quiser pesquisar, fique à vontade. É um problema individual de cada um, mas aquele que quer conhecimento, busca e corre atrás. O que eu posso dizer para vocês é que todo aquele que respeitar os espíritos de Eliape e entender que é um mundo dentro de outros mundos e começar a buscar o respeito e interagir com os seus espíritos, que são a terra, a água, o fogo e o ar, a expansão vegetal e animal também, você pode ter certeza que maremoto, terremoto, tsunami ou qualquer outra catástrofe que vier acontecer na superfície de Eliape e que vai acontecer, não afligirá essas pessoas que têm respeito aos espíritos de Eliape. Você pode estar certo disso, acreditando você ou não. Ok? Eu já tive muitas provas em relação a isso, de acontecimentos que deixaram de acontecer pelo meu respeito, pela minha admiração e pela minha boa conduta sobre a superfície do planeta de uma forma íntima e individual que eu tenho com ela. Respeito pela água, pela terra, pelo fogo, pelo ar, pela expansão vegetal, pela expansão animal. Mas o que eu vi no coração de Eliape, no seu núcleo Lopit, no que eu vi na sua primeira terra, na sua segunda terra, na sua terceira terra, na sua quarta terra e na sua quinta terra, vai muito além do que os olhos podem ver. E como prova disso, está aí diante de todos para pesquisarem que, de fato, Eliape está trazendo para a realidade desta primeira terra a realidade que existe já na segunda terra. Quando a outra civilização estiver aqui, Eliape vai trazer a realidade da terceira terra para a segunda terra. Depois a realidade da quarta terra para a terceira terra. E por fim, a realidade da quinta terra para a quarta terra, e será o âmbito de perfeição de toda uma conexão de vida
e expansão dimensional e de densidade. No mais, pessoal, eu quero já, de antemão, me despedir de todos vocês, tá? Tô falando um pouco baixo, porque a minha voz está um pouco ruim mesmo, tá? Mas amanhã ela ficará bem melhor. Enfim, hoje, né, que já são 1h35. E no mais, pessoal, eu me despeço de vocês e a única mensagem que eu tenho para dizer é que pesquisem, busquem o conhecimento. Vão primeiro no conhecimento que existe em cada um de vocês e na maneira que cada um de vocês vai adquirir conhecimento. Não esperem só de mim, porque muitas coisas que sei não poderei dizer a vocês jamais. Busquem o conhecimento, leiam, corram atrás da reportagem, procurem a fonte do informante, seja do G1, da BBC, seja de blogs, seja de qualquer coisa que seja. Não deixem ser enganados, mas tenham diante de vocês a realidade dos acontecimentos que de fato existem e estão aí para todos ver. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.